Amigos do Esporte Concordiense, não há muito o que dizer sobre o final de campeonato catarinense fatídico para o Concórdia Atlético Clube. 4-0 para a equipe do Criciúma, jogo que terminou agora há pouco lá no Heriberto Rios. Praticamente o Concórdia foi um alento, ou melhor, foi aquilo que todos nós já sabíamos dentro da competição, né? Um time improvisado, um time, como é que eu vou explicar para vocês, remontado às pressas, mas conseguiu o seu objetivo, que era se manter na Série A, e claro, o objetivo maior era estar ano que vem no Campeonato Catarinense, né? Isso já conseguiu. E obviamente chegou à fase final da competição ali, obviamente pelos seus méritos, pela pontuação e também pela ajuda dos outros clubes que fizeram a sua parte e que deram ao Concórdia também essa possibilidade de estar na outra fase. Mas o Concórdia durante a competição foi um time assim muito aquém da sua história e da sua camisa. E o público em Concórdia também, que acompanhou os jogos, também foi muito aquém, foi muito abaixo. Um time que está indo para o 7º ano na Série A de Campeonato Catarinense, merece um público maior, merece um incentivo melhor, tanto da comunidade, quanto da participação do poder público com o futebol, com as categorias de base. Tudo isso se soma ao que aconteceu em campo. Trouxeram alguns jogadores emprestados, como o da Chapecoense, do Blumenau e do Criciúma, já que o Criciúma e Concórdia se enfrentaram 3 vezes e o Concórdia não pôde usar os atletas emprestados porque havia uma multa contratual em mais de 1 milhão em contrato. E obviamente que o Concórdia não ia pagar isso aí, nem tem para pagar isso aí, né? Então os jogadores ficaram de fora dessas 3 partidas, prejudicando também o trabalho do Henrique Barcelos, que não pôde contar com esses atletas para trabalhar, para poder formar um trabalho melhor, né? Já quanto a Chapecoense aqui, teve que tirar alguns jogadores. E agora, nas 3 partidas que enfrentou o Criciúma, também não pôde contar com esses atletas. Então ficou um pouco difícil o trabalho do Henrique nessa fase final. Tem culpa o Henrique Barcelos em algum ponto? Claro que tem. É o treinador do clube, ele que escala, ele que monta um padrão tático para esse grupo de jogadores, ele também tem sua parcela de culpa. A direção associativa que saiu também tem sua parcela de culpa? Lógico que tem. É a maior culpada do Concórdia porque deixou o time estar nessa situação. Muitas vezes a gente cobrou aqui nos comentários que precisava de uma participação melhor da direção do Concórdia. Precisava ir buscar maiores parceiros, ir a campo e fazer um trabalho diferente na comunidade, para que o torcedor sentisse clima de jogo. E muitas vezes isso não foi feito. Torçamos que essa rapaziada que está assumindo o Concórdia agora, essa da SAF aí, consiga fazer um trabalho diferente, consiga realmente injetar o dinheiro que precisa no clube, fazer o Concórdia realmente sair do anonimato, conseguir se sustentar dentro das competições que assim trabalha, né? Ser um clube melhor, que consiga dar mais sequência a seus jogadores e também consiga bater um pouco mais de frente com alguns clubes do estado de Santa Catarina. Porque em 3 confrontos com o Criciúma foram 2 goleadas, tirando o empate aqui em Concórdia em 2-2. De resto, o Concórdia foi um time lamentável nesse campeonato catarinense. Um time que praticamente teve que ser remontado, desentrosado, e quando encaixou realmente o time praticamente sucumbiu. Faltou várias coisas no clube, faltou peças de reposição, faltou um elenco melhor, mais qualidade também no elenco. Mas aquela coisa, foi até que deu. E como deu? Chegou à fase final, esteve seu nome marcado mais uma vez lá na competição catarinense, mas dentro de campo, novamente o time sucumbiu. Teve a classificação diante do Brusque nas mãos, na competição que levava à semifinal, não conseguiu dentro de campo segurar o Brusque, perdeu nos pênaltis, e hoje diante do Criciúma foi um time fatídico, apático, sem nenhuma inspiração, um time que veio para se defender, conseguiu até segurar o Criciúma até os 25 de jogo do primeiro tempo, e depois, aí você sabe o que aconteceu, foi só ladeira abaixo. O time até conseguiu criar algumas oportunidades,
mas mesmo assim não conseguiu ter aquele ímpeto de assustar o Criciúma. Aí no segundo tempo o time se abriu, quis tentar uma postura diferente, e aí o Criciúma se aproveitou do Concórdia, dos erros de marcação. O time do Criciúma, com a sua qualidade, conseguiu se impor seu ritmo normal, e aí o Nicolas deitou e rolou sobre o Concórdia, um atacante de finalização, atacante 9 de área, um dos poucos que a gente tem visto no futebol aí, fazia tempo que eu não vi um cabeceador nato. Então, o Concórdia foi o mais do mesmo, encerra sua participação sem uma vaga no Brasileiro da Série D, sem uma participação na Copa do Brasil que podia chegar lá. Então, só ficou a questão de que estamos na Série A do ano que vem. Brigamos por uma vaga e conseguimos, mas é muito pouco. Lembrem-se que futebol se faz com planejamento, se faz com estrutura e se faz com verdadeiramente dinheiro, porque sem isso nada vai acontecer. E o torcedor do Concórdia não lamente, e sim ele tem que saber que ele precisa ajudar o clube. Se o torcedor do Concórdia não ajudar o clube, fica difícil. Num jogo decisivo diante do Criciúma, 300 e poucos pagantes. É difícil fazer futebol assim. Tem todas as taxas para pagar, a arbitragem, toda a questão que envolve o jogo. Então o torcedor tem que comparecer ao Domingos Machado de Lima, tem que comprar os produtos do clube, tem que incentivar mais o clube, tem que participar mais das ações do dia a dia do clube. Eu sei que é difícil, todo mundo tem seus compromissos, todo mundo tem sua vida pessoal e profissional também, mas consegue. Vamos se espelhar no vizinho do lado, vamos se espelhar em Chapecó, que também já teve lá embaixo como a gente e hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. É difícil, mas não é impossível. Vocês sabem que o futebol muitas vezes ele premia aqueles que trabalham organizadamente e trabalham sério. Então vamos torcer que o Concórdia na Copa Santa Catarina, que começa lá na metade do ano, acredito eu que lá por agosto, por aí, tenha uma melhor estrutura para poder trabalhar. Os atletas que aqui estarem nesse plantel, acredito que vão sobrar poucos para uma renovação, estejam realmente que, quando vestir a camisa do Concórdia, vistam com verdadeiramente amor, vistam com tesão, vistam com paixão, vistam dentro de campo sabendo que vocês têm uma vitrine ali, vocês estarão sendo vistos pelo estado inteiro, ou melhor, pelo país inteiro, ou até mesmo pelo mundo, porque os jogos são transmitidos via internet, tá bom? Encerramos assim a participação do Concórdia no Campeonato Catarinense de 2026. 4 para o Criciúma, 0 para o Concórdia. O Concórdia não conseguiu atingir seu objetivo, que era buscar uma vaga no Brasileiro, uma vaga na Copa do Brasil, mas um dos objetivos, volto a dizer, foi atingido, que era permanecer na Série A e com vaga no estadual do próximo ano. Então, volto a dizer que o Concórdia agora, com a direção SAF, possa se estruturar melhor, possa ter um trabalho melhor daqui adiante. E que possa, a partir do estadual do ano que vem, estamos falando daqui a um ano, ter melhor qualidade técnica e melhor estrutura para trabalho. Porque ninguém merece ter um futebolzinho assim, ó, pequenininho e com um trabalho remendado, tendo que fazer milagres o seu Henrique Barcelos fez com esse time do Concórdia, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Se receber esse vídeo aqui, espalha para geral, comenta aqui embaixo, deixa seu like, sabem que aqui não tem fake news, e sim tem news. E a gente vai falando. Vamos ter um longo inverno pela frente sem Concórdia Atlético Clube na categoria profissional, porque nas bases o time tem campeonato estadual para disputar. Ah, e uma coisa que eu volto a dizer, o Concórdia fora de campo tem que dar muitas explicações à sua comunidade, porque precisamos saber o que realmente estará acontecendo, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que acontece daqui adiante. Tchau, tchau.